Olá, eu sou Maísa Brum e eu vou conversar com vocês sobre redes sociais e dispositivos móveis na educação. Como isso se dá, como acontece, por que não acontece e dividir com vocês um pouquinho da minha experiência com o uso dessa tecnologia em sala de aula. Primeiramente, eu queria fazer aqui com vocês uma retrospectiva histórica da evolução dessa tecnologia. Então, o conceito de dispositivos móveis, eu levo comigo todos os arquivos que eu tenho, eu quero carregar para onde eu for toda essa informação que eu tenho armazenada. Em 89, a Apple lança seu primeiro Macintosh Portable. No ano seguinte, outras marcas lançam seus notebooks. Ele ainda era grande, pesado, grosseiro, ainda reproduzia o desktop, só que agora era portável. Em 97, ainda não eram todos que tinham acesso, mas surgem os modelos com drive para DVD. Em 2001, a Apple lança o iPod, e aí eu carrego comigo todos os meus jogos e todas as minhas músicas num dispositivo bem menor do que um notebook. Em 2007 surge o primeiro smartphone da Apple, o iPhone, e se a comunicação, a forma de se comunicar já tinha sido transformada com o surgimento da internet, com o lançamento do primeiro smartphone ela se reconfigura novamente. Em 2010 a Apple lançou o primeiro iPad e agora, esse ano, em 2005, a Apple lançou o Apple Watch. Agora, os dispositivos móveis deixam de ser portable e viram wearable, A gente veste o dispositivo móvel. E o que vai ser depois disso, Provavelmente será inserido na nossa pele. Bem, o ritmo frenético dessas transformações tecnológicas hoje é muito rápido, a gente não consegue acompanhar e a educação tampouco. Vejam, para alcançar 50 milhões de usuários, o rádio, por exemplo, levou 38 anos. Quer dizer, a pessoa, naquela época a tecnologia durava o ciclo de vida da pessoa. A pessoa nascia e morria e só existia aquela tecnologia. Já a televisão, ela levou 13 anos para alcançar 50 milhões de usuários. A internet, 4 anos. O iPod, 3 anos. E o Facebook, 2 anos. Agora vejam o WhatsApp, que se popularizou, e a gente sabe, enormemente. Em 2009, alcançou 6 milhões de usuários em 6 meses. E agora, dado de setembro de 2015, são 900 milhões de usuários. Então, e no Brasil hoje, 74 milhões de pessoas têm celular. Dessas 74 milhões de pessoas, 52 milhões acessam a internet dos seus celulares. Então, esse é o cenário que a gente tem atualmente com os dispositivos móveis e, em especial, o telefone celular, que já não serve mais, o que menos serve é para falar ligando, para ligar. A gente fala de outras formas, a gente se comunica de outras formas, Então, e essa nova forma de comunicação chegou à sala de aula pelos alunos, As escolas ainda são resistentes em relação ao uso de todas as tecnologias, não só essa, mas criam-se leis para proibir o uso na sala de aula, ao invés de investir em formação de professores para empoderá-los de utilizar essa tecnologia a favor da educação. Não, eu proíbo, é melhor então eu recusar aquilo que eu não domino, aquilo que eu não sei, do que eu tentar conhecer e me envolver com esse uso. Quer dizer, os alunos eles utilizam em todos os lugares o celular e todas as tecnologias móveis, mas na sala de aula é tabu, ninguém se fala, não pode usar e fecha e vamos para nossa aula tradicional. Isso na maioria dos casos. Então, graças à hiperconexão causada principalmente pela banda larga, por essa mobilidade, o acesso
aos conteúdos, né? A disponibilidade desses conteúdos alavancados principalmente pelo Big Data, pela computação de nuvem, tem modificado a forma de como as pessoas obtêm as informações, e isso muda a regra do jogo e muda a forma de como a gente ensina e aprende, né? A evolução natural dessas tecnologias móveis fez surgir uma nova configuração educacional, que é o mobile learning, né? O uso dos celulares na educação. E aí surgem novos desafios, né? O primeiro deles, o que eu vejo, é o desenvolvimento de aplicações móveis para aprendizagem. Ainda são muitas as plataformas e as ferramentas que são ótimas na web, são ótimas na versão para desktop, para notebook, mas a versão mobile ainda deixa a desejar. E eu vou falar de uma que eu utilizo, que eu gosto bastante, mas a versão mobile não é bacana. E aí a aprendizagem acontece em múltiplos contextos, né? E as redes sociais é um desses contextos que a gente trabalha. E aí incorporar na aprendizagem dispositivos móveis e redes sociais, que são artefatos que os alunos já estão acostumados, é um desafio para os educadores. Sem culpabilizar professores, porque eu sou professora e eu não gosto dessa crítica, o professor não usa, o professor é resistente. Não, o professor não foi formado para isso, não teve a formação na sua graduação para o uso das tecnologias, né? Porque para qualquer outra tecnologia a gente precisa de um diploma, né? Por exemplo, para dirigir eu preciso ter aulas e eu preciso ter um certificado, que é a carta de motorista, né? Mas para usar a tecnologia eu não preciso de aulas, eu não preciso de formação. E eu não estou dizendo ao utilizar as tecnologias, a utilização técnica de saber mexer, até porque essa tecnologia touch é auto-intuitiva, a gente fuça e a gente descobre, uns com mais facilidades do que outros, mas em geral a gente acaba descobrindo. Mas eu digo da apropriação, de saber utilizar a favor da educação. O que isso vai facilitar a minha vida como professora, como aluno, como que eu posso facilitar a vida do meu aluno. Então essa utilização crítica, essas reflexões que precisa ser feito em conjunto para ter a tomada de consciência. Então nesse cenário o grau de complexidade aumenta e isso requer uma maior desenvoltura por parte das pessoas que atuam nesse contexto, né? Precisa de uma sensibilidade maior para rever e ver que são outros tempos, né? Uma pesquisa norte-americana analisou o impacto dos dispositivos móveis na educação. E o bacana, pesquisas desse tipo são importantes termômetros para acompanharmos as necessidades educacionais de forma a evoluir para um modelo de educação mais adequado ao mundo digital, né? Então, o mundo digital muda muito rapidamente, ao passo que a educação e as instituições de ensino mudam pouco e lentamente, né? Elas ainda são resistentes, ainda caminham a passos muito lentos nessa transformação, nessa apropriação tecnológica. E aí essa pesquisa norte-americana, que analisou o impacto dos dispositivos móveis na educação, apresentou alguns resultados muito interessantes, né? Então ele apresenta aqui que ajuda a promover a curiosidade pela aprendizagem, desenvolve maior competência em leitura, estimula a criatividade, desenvolve competências para resolver problemas e o mais bacana, resolver problemas na coletividade. Promove competências em língua estrangeira, e aí isso me remete a várias plataformas e aplicações que estão completamente em inglês e que nossos alunos, nossos filhos, nossas crianças dominam, sabem mexer, sabem transitar nesses ambientes. Torna a aprendizagem divertida. Por que a aprendizagem não pode ser divertida? Por que eu não posso aprender
me divertindo com prazer, aumenta a responsabilidade dos alunos, né? Porque eles deixam de ser aquele receptor de toda a informação e o professor, o detentor de todo o conteúdo. Ele participa do processo. Essa liderança, ela passa a ser partilhada. Isso é possível com o uso desses ambientes mediada pelos dispositivos móveis, né? E aí são várias as ferramentas e as plataformas que o professor pode se apropriar e lançar mão e utilizar na educação. Vou falar da primeira delas, que é uma bem básica, que eu tive um exemplo aqui com uma professora de um grupo de professores que eu trabalho em formação, que é o Bluetooth, né? Ela teve a sensibilidade de perceber que naquela sala, numa determinada sala, todos os alunos tinham celulares e todos os professores reclamavam daquilo, estava ficando insuportável dar aula naquela sala. E ela falou, quer saber de uma coisa? E ela é uma senhora, quer dizer, ela não é geração digital, né? Ela tem o celular dela, um smartphone conectado à internet, a escola tem rede, e utilizava muito superficialmente. Mas ela teve um insight, e estavam todos os alunos com celulares, ela falou, vocês estão com celulares? Sim, claro, todos estavam. Então ativem o Bluetooth, que o texto de hoje eu vou mandar por Bluetooth. Ela tinha no celular dela e em vez dela passar na lousa ou fazê-los ler no livro, ela falou, eu vou mandar para vocês por Bluetooth. Ela disse que a surpresa foi enorme e, é claro, a receptividade muito boa. E assim foi, ela começou a mandar todos o material dela em versão digital por Bluetooth na hora da aula, e os alunos começaram a ler ali. Então essa é uma experiência bacana e que dá para usar. Vocês sabem aquela charge que tem, que o professor está copiando na lousa e os alunos estão conversando, está uma bagunça, sala de aula, e no final ele fala assim, podem copiar, e eles pegam os seus celulares e tiram foto, né? Com uma alternativa como essa, a Bluetooth, ela deixou de passar na lousa, eles já estão com o material no celular, e ela salva metade da aula dela que ela perderia passando esse conteúdo na lousa, né? Então olha como a tecnologia já ajuda nesse ponto. Bem, uma outra ferramenta bacana para se usar é o GPS, né? Essa localização geográfica mediada pelo celular, você pode utilizar numa aula de geografia, numa aula de estatística, numa aula de história, né, matemática, né? Teve um caso de um professor que ele queria levar os alunos no lixão, né, e não conseguia autorização da Secretaria de Educação, era uma escola pública, não conseguia autorização e não tinha ônibus e aquilo foi tão complicado. E ele acabou levando os alunos para o lixão virtualmente. Eles foram até lá, fizeram um caminho, fizeram uma rota e localizaram pelo GPS. Ainda outra tecnologia é o SMS, né? O WhatsApp. Saiu uma pesquisa recente de uma professora daqui do Brasil, de Minas Gerais, que utiliza o WhatsApp para leitura e interpretação de textos, né? As redes sociais todas, né? O Facebook, ainda tem professores que utilizam os grupos do Facebook de forma muito rica, né? Porque não, os alunos já estão lá. Fica muito mais fácil você trabalhar num ambiente que os alunos dominam, sabem já transitar com familiaridade, né? Temos o Twitter, Instagram, Foursquare, também é de geolocalização, o Snapchat, que agora a meninada adora o Snapchat, ele é curtinho, ele é rapidinho, mas eles gostam bastante. De compartilhamento de slides, SlideShare. Quando a gente ensina os alunos a utilizar SlideShare, eles não fazem pesquisa em mais nenhum lugar, né? É lá, YouTube, o Digo, Flickr, de compartilhamento de fotos, Evernote, as ferramentas de busca, Google, Bing, Yahoo, né? Que você não deve ficar limitada a só uma, isso é sempre recomendação, mas se você não encontra no Google é que não existe, né? É muito difícil você ir para outra ferramenta de busca. Os games, né, que é um capítulo à parte, mas
habilidades e as competências que eles estão, que as crianças estão desenvolvendo na utilização desses games, nenhuma outra atividade presencial física pode fazer o que eles fazem, né? O Periscope agora, que é de transmissão ao vivo de qualquer evento, e uma que eu utilizo bastante é o Edmodo, né? O Edmodo é uma rede social, é uma plataforma educacional com cara de rede social. Ele tem até a corzinha de Facebook, né? Ele é azulzinho. O aluno só entra com o código do professor, o professor dá um código, o aluno entra. O aluno pode dar esse código para os pais, que aí os pais podem acompanhar o que está acontecendo. Então isso é bacana para quem quer trabalhar com tecnologias, com alunos menores de 13 anos, porque as redes sociais é só para maior de 13 anos. Então, se você, professor, utilizar o Facebook com um aluno de 10 anos, você vai ter um problema com os pais dele. E a escola vai ter um problema também. O bacana do Edmodo é que você pode trazer os pais que quiserem acompanhar o desenvolvimento das atividades, o que o professor está fazendo com o aluno, com o filho dele nessa plataforma, ele pode ali ver o que está acontecendo, né? Aí a crítica que eu fiz em relação ao Edmodo, no mobile, no dispositivo móvel, ele ainda deixa a desejar, né? Agora ele já está em português, o que não estava quando eu comecei a usar, e os alunos reclamavam muito, a maioria deles reclama, até os alunos que falam inglês, mas o legal é que seja em português. O Edmodo tem a gamificação, né? Então tem uns quizzes que eu gosto de fazer sempre com os alunos. Eu faço a revisão de prova, eu sempre faço no Edmodo. Então eu não utilizo uma aula presencial física para fazer revisão para a prova. Eu faço no Edmodo, eu faço em forma de quiz, então de perguntas e respostas. Só que no mobile ele não funciona e isso pega muito mal. A maioria dos meus alunos tem dispositivos móveis, tem celular principalmente, né? A maioria. E utilizam computador no trabalho. Alguns têm computador em casa, outros têm notebook, mas a grande maioria, e isso foi uma pesquisa que eu fiz com os meus alunos, é no celular. Então, se eu dou um quiz para eles fazerem uma revisão de prova, a maioria vai ficar sem a revisão, né? E aí eu tenho que pensar numa outra forma de colocar disponível para eles resolverem, ou para eles irem, ou disponibilizo um tempo da minha aula para levá-los no laboratório da universidade para que eles resolvam lá. Então essa é uma pequena crítica que eu tenho ainda. Quem utiliza celular na educação, essas aplicações ainda não funcionam da forma que nós gostaríamos nos dispositivos móveis, né? E por que esses dispositivos móveis são tão atraentes, né? Por que utilizar o celular é tão gostoso? Em primeiro lugar, porque eles são portáveis, né? Eu levo para todos os lugares. Eu lembro de uma aluna minha, uma senhora, que ela estava na fila de um banco e ela lembrou do Edmodo. Ela falou, quer saber, eu vou estudar, vou baixar os textos da professora Maísa aqui e já vou estudar. E ficou na fila lendo um texto meu. E quando viu, já tinha chegado na vez dela. Então isso é fantástico, é um depoimento muito bacana. Porque, que mais? Eles são pessoais, esse é meu, é o meu celular, meu dispositivo, não é que nem o desktop que a gente divide com todo mundo, né? Esse é meu, são os meus arquivos, são as minhas coisas, né? Eles são ubíquos, eles trabalham em tempo real, né? Mas por outro lado eu posso ficar offline quando eu quiser, e eu posso trabalhar offline também, não preciso da internet o tempo todo para trabalhar com eles. Eu posso trabalhar com quizzes, eu posso trabalhar com games, vários games, que meninada não tem joguinho no celular. Todos eles têm joguinho no celular. Pega um joguinho desse e faz a favor da educação, da sua disciplina, do seu conteúdo, né? Ali eu tenho o Google, né? A um clique do dedo, a um touch, eu tenho a informação que eu quiser em minutos, né? E isso muitos professores já têm trabalhado na sala de aula. Está trabalhando um conceito, surge uma dúvida, Joãozinho, pesquisa no Google agora e apresenta para a gente o resultado. E o mais legal, por que é tão atraente? Para tirar foto, né? E não só selfies. Quando eu trabalho, eu tenho uma disciplina chamada Linguagem e Tecnologias, e aí eu trabalho algumas linguagens não verbais e cartazes, e eu tiro foto. Sai pela universidade e procura linguagem não verbal.
ou encontre estrangeirismos em algum cartaz, em alguma loja e tragam para a próxima aula. E tirar foto é com eles mesmo, né? Eles trazem assim conteúdos riquíssimos, né? E esse tipo de trabalho fomenta o trabalho individual, mas ao mesmo tempo colaborativo. Eu consigo trabalhar no meu dispositivo pessoal, mas ali eu tenho todos os meus amigos e também os meus professores que trabalham com isso. E aí eu consigo trabalhar de forma colaborativa, mesmo sendo individualmente, né? Fomenta a partilha de informações. Eu vejo, na minha experiência com o uso do Edmodo, como eles têm livre trânsito no Edmodo, né? Não tem o filtro, eles postam o que eles quiserem, e eles têm muito discernimento de saber que ali não é Facebook, né? Isso a gente trabalha antes, quando a gente trabalha, olha, o objetivo de utilizar Edmodo é esse, e faz uma justificativa bacana, eles se apropriam do local de uma forma bem educada, diríamos assim, e partilham o que eles encontram e consideram importante para a formação deles, para o colega, que não seria possível fazer numa sala de aula presencial física, né? Ainda estimula a interação entre eles. Tem aluno que se comunica melhor verbalmente, tem aluno que se comunica melhor na rede. Então vamos criar um espaço para ele se comunicar, não é? Fomenta ainda a resolução de problemas, né? Isso são várias as tecnologias, vários os ambientes que fomentam a resolução de problemas. E também, o que é muito importante, a produção de conteúdo, né? Claro que ainda tem muito Ctrl+C, Ctrl+V, isso acontece, a gente sabe, mas eu fazia Ctrl+C, Ctrl+V quando não tinha tecnologia, quando não tinha internet. Quando você pega uma enciclopédia e pega um papel ao maço e copia o que está ali, o que é isso? É Ctrl+C, Ctrl+V, não é? Com o uso da tecnologia, como a gente consegue detectar plágios e tem várias outras ferramentas de controlar isso, estimula a produção do conteúdo próprio do aluno. Então ele passa a ser o protagonista, sim, da sua aprendizagem. E isso é muito bacana, quando você vê, e o aluno se sente empoderado, né? Se sente capaz, vê que é possível criar seu próprio conceito, né? E dividir isso com os alunos. Então, eu vejo o uso dos dispositivos móveis e das tecnologias de uma forma muito positiva, né? Sou entusiasta mesmo do uso das tecnologias, faço o uso assim grandemente em todas as minhas disciplinas, e nas minhas formações de professores eu trabalho de forma com conceito real. Então vamos pegar a sua disciplina, professor, vamos colocar nessa plataforma, nessa outra plataforma, vamos tentar. Ultimamente realmente eu tenho utilizado muito o Edmodo, porque tem essa cara de rede social, que eles já estão familiarizados, e os alunos eles não gostam das plataformas das universidades, das escolas. Me desculpe falar isso, mas eles não gostam mesmo. Elas são via de mão única. A comunicação é só do professor com o aluno, eles não têm a chance, os alunos não têm a chance de interagir com os professores e postarem o que eles quiserem, né? Então, realmente, são ambientes muito chatos, muito quadrados, a maioria, né? E eles querem participar, né? Eles querem fazer parte disso. Essa geração quer ser protagonista da sua história, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu fico aqui à disposição para responder perguntas, para trocar mais ideias e vamos nos falando, estamos nas redes. Obrigada. Tchau, tchau.